No Drop da Cis de hoje, o assunto são os prematuros tardios. Quem são esses prematuros tardios? Pessoal, são aqueles prematuros que quase não são mais prematuros, né? São os bebês que nascem entre 34 semanas de idade gestacional e 37 semanas incompletas, ou seja, 36 semanas e 6 dias. Nesse período de 3 semanas, se o bebê nascer, ele é considerado um prematuro tardio, tá bom? Esse bebê reúne uma série de características. Então, quais são essas características? Primeiro, na grande maioria das vezes, o bebê que nasce a partir de 34 semanas já consegue coordenar a sucção com a respiração e a deglutição. E isso é um marco para, o bebê. Por quê? A partir dessa semana, da 34ª semana, ele provavelmente já vai conseguir mamar sozinho, sem precisar de uma sonda. Ele já consegue respirar, sugar e deglutir, coordenar essas três coisas ao mesmo tempo. Então, essa é uma das características do prematuro tardio. Outra característica é que é muito mais comum um prematuro tardio precisar de algum cuidado de UTI do que um bebê que nasceu de termo, ou seja, que nasceu com mais de 37 semanas. E quais são as características que fazem ele ter esse maior risco? Primeiro, ele tem mais risco de apresentar hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue. Além disso, ele tem mais risco de apresentar icterícia. Ele tem mais risco também de ter uma certa dificuldade na amamentação. Não significa que ele não vai conseguir, mas as chances desse processo ser um pouco mais desafiador é um pouquinho maior. Então, com todas essas além disso, esqueci de falar que o bebê ele normalmente nasce menorzinho, Claro, ele passou menos tempo na barriga do que o esperado, Então são bebês menores. Somando todos esses riscos a mais, existe uma chance maior, claro, desse bebê passar alguns dias na UTI. Isso significa que ele é um bebê de muito risco? Claro que não. Por ele ter mais do que 34 semanas, ele não é um prematuro extremo, aqueles bebês que ficam mais tempo mesmo na UTI. E aí você pode estar aí se perguntando, será que esse bebê pode fazer o ensaio, de recém-nascidos? Ele pode. Depois que ele tem alta, a gente pode fazer o ensaio da mesma maneira. Se ele já teve alta, significa que ele não precisa mais de cuidados intensivos, certo? Então ele pode fazer o ensaio de recém-nascido normalmente, apesar dele ser um bebê menorzinho, os cuidados que a gente tem que ter com esse bebê são os mesmos de um bebê de termo, ou seja, muitos cuidados, Que é o que a gente já tem no nosso estúdio e quando a gente está fotografando um bebezinho. Então esse foi o Drop da Cis de hoje. Amanhã tem mais. Se inscreva no canal. Beijo!